Que alegria ter você por aqui mais uma vez. Meu coração está com muita expectativa para alcançar o seu coração através do Evangelho. Como o Evangelho liberta e transforma o coração de alguém. Eu tenho certeza que nesses próximos minutos o fogo do Espírito Santo vai tomar conta de você e você não será mais o mesmo. Um bom sermão para você. Eu quero que você abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1, livro de Josué, capítulo 1. Josué 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo o povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o grande mar no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Perceba que é a terceira vez que Deus manda Josué ser forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você ande, ou por onde andar. Curve sua cabeça. Pai, Tu estás aqui, Pai. Tu estás aqui, e a palavra da verdade também. Nós ansiamos por ouvir a voz que estremece o nosso ser, a voz que modifica a nossa forma. Confronta-nos nesta noite, inspira-nos nesta noite, porque nós precisamos de um novo rumo, de uma nova direção. Precisamos trocar as vestes. Oh Deus, fala conosco, Senhor. Eu não tenho a mínima noção de como os teus filhos estão, mas pela vivacidade da palavra, eu sei que ela vai alcançar as necessidades, vai tratar o coração, vai erguer pessoas. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Eu creio que o raiar de um novo dia, de uma nova fase, ele atrai novos desafios para a gente. Nova vida, não tem jeito, junto com ela vem novos desafios. Seja atravessando um deserto, seja enfrentando lutas, batalhas, guerras. E agora o povo de Deus tem um desafio. O desafio é atravessar o Jordão, atravessar um rio. E talvez você fale, puxa vida, é algo simples, mas não é. O Jordão, essa travessia chega num momento difícil, um momento complicado. É uma hora de uma conquista sonhada, porque logo depois do Jordão está Canaã, uma terra que há mais de 500 anos eles esperam. Homens e mulheres nasceram e morreram por um sonho, mas agora esses que estão ali, vivos ali, têm a oportunidade de entrar numa terra sonhada e desejada.
O povo de Deus esperou por aquele momento, e agora é o momento da oportunidade. A oportunidade está ali, à frente dos seus narizes. Basta atravessar um rio e finalmente chegar no lugar que Deus deu de herança para eles. E eu sei que tem muita gente aqui, ou aí em casa, mais ou menos vivendo esse momento. Falta só um obstáculo, falta só um desafio. Mas eu vou dizer para você, quanto mais perto de um lugar de destino, mais dificuldade você tem. Quanto mais perto de um lugar que muda a sua vida, mais batalhas você enfrenta. É impressionante, as coisas não vão ficando mais fáceis, mas elas vão ficando mais difíceis. E quanto mais perto de Canaã, mais pancada você leva. E agora, perto de chegar em Canaã, depois de 500 anos esperando, acontece uma tragédia. Moisés morreu. Moisés morreu. Moisés não é qualquer um, pelo amor de Deus. Antes de atravessar o rio Jordão, Moisés morreu. Há uma crise instaurada agora. Há uma crise, há uma dúvida, porque a morte de Moisés é uma crise. Moisés é um grande líder. Foi ele que Deus o levantou para ser o porta-voz das 10 pragas. Foi ele que superou todos os traumas que tinha na língua para ir falar com o faraó. Foi Moisés que orou e o mar abriu. Foi Moisés que orou e o maná caiu do céu. Foi Moisés orou e Deus mandou carne. Foi Moisés que orou e as sandálias dos pés durante 40 anos. Quem conseguiu andar 40 anos, a sandália não gastou, a roupa não envelheceu. Foi Moisés que trouxe, através da oração, uma nuvem durante o dia para os proteger do sol. Moisés era o cara. Moisés era o líder. Moisés era símbolo de uma proteção. Está com um problema? Fala com Moisés. Fala com Moisés. Não sabe o que fazer? Corre na tenda de Moisés. Não sabe como agir? Fala com Moisés. Está perdido na vida? Fala com Moisés. Está querendo água? Fala com Moisés. Está com fome? Fala. Moisés era o ícone de dizer: ter esse cara perto de mim é sinal de está tudo bem, porque ele resolve com Deus. Durante 40 anos Moisés resolveu o problema de todo mundo. Ele era o intercessor, ele era o legislador. Foi através de Moisés que Deus escreveu os 10 mandamentos. Ele era o cara, ele era o juiz. E agora esse camarada morre nos 49 do segundo tempo, perto de chegar no lugar de destino. Há uma crise, há um problema, um problemão. Como é que a gente faz? A gente não sabe viver sem Moisés. Desde que a gente saiu do Egito, desde que a gente provou da liberdade, tudo que a gente aprendeu a fazer é com Moisés. E agora não tem como. A gente está perdido, a gente está solto. A morte de Moisés instala uma crise. Mas se você for ler o versículo 1 e 2 de Josué 1, coloca para mim. Deus está dizendo: depois que o meu servo, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Olha a primeira coisa que Deus diz: meu servo Moisés está. Quando Deus vai falar com Josué, o funeral naquela época demorava em média 7 dias. Deus já sabia que todo mundo sabia que Moisés estava morto. Deus já sabia. É meio que uma coisa meio desnecessária. Deus fala assim: ó, meu servo Moisés está morto. Porque todo mundo sabia que Moisés estava morto. Ele já tinha sido velado e sepultado. Mas quando Deus diz: olha, ei Josué, meu servo Moisés é morto, é como se Deus falasse: sabe essa crise que se instalou aí? Sabe essa bagunça que virou? Eu estou sabendo. Eu, o Todo-Poderoso, o que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que nada escapa aos meus olhos, que antes que saia uma palavra da sua boca eu já sei o que você vai falar, que antes que um pensamento chegue à sua cabeça eu já sei o que você vai pensar,
que antes de você decidir qualquer coisa, eu já sei o que você vai decidir. Josué, eu estou te falando uma coisa. Eu sei que o meu servo Moisés é morto. Ponto final. Agora, pois, prepara para ir em diante. Moisés está morto. Há uma crise instalada. E a miséria, algumas vezes, convive do lado da fartura. Do lado de lá do Jordão, há uma terra prometida. E do lado de cá do Jordão, há uma angústia. Moisés está morto. A vida é mais ou menos assim. A vida é uma loucura, gente. A vida humana. Deus está falando, eu sei que vocês estão tristes, mas tem que ir embora. Josué, eu sei que Moisés morreu, mas você tem que atravessar o Jordão. E a vida é assim. É uma loucura. Miséria de um lado, fartura do outro. Desemprego assustando pais de família. Do outro lado, gente ganhando dinheiro. É uma loucura. Fenômenos da natureza, é uma série de coisas. Mas o que Deus está falando? Josué, Moisés está morto, mas eu continuo aqui no trono. Josué, Moisés morreu, mas eu continuo no trono. É como se ele falasse assim: Moisés, a obra tem que continuar. A obra não pode parar. Você não pode parar. Às vezes a gente dá desculpa dizendo que Deus, eu não estou preparado para atravessar o Jordão, porque eu não sei como lidar, eu não sei como tomar posse dessa terra prometida, porque aquele Moisés era o cara. E Deus está falando, meu amigo, você tem que atravessar esse Jordão. Eu continuo no trono. Eu continuo no trono. Eu sei que Moisés morreu porque fui eu que o tirei. Eu sei que Moisés morreu, mas é preciso, Josué, esse povo precisa cruzar o Jordão e conquistar a terra. Os homens passam, mas o meu propósito permanece. As empresas passam, mas o meu propósito permanece. As igrejas passam, mas o meu propósito permanece. Moisés cumpriu o seu papel, mas agora o propósito permanece. Eu não mudei o destino, eu não mudei o que tenho prometido a vocês. Moisés está morto, mas agora vocês precisam cruzar. Coloca para mim de novo Josué 1:2. Meu servo Moisés está morto. Ponto. Não tem vírgula. Ele não vai dar uma explicação sobre isso. Ponto. Eu só estou te falando que eu sei o que aconteceu. Eu sei. Porém agora, pois, você e todo esse povo, prepare-se para chorar. Prepare-se para voltar para o Egito. Preparem-se para enlouquecer. Preparem-se para ficar. Não, preparem-se para o quê? Atravessar o rio e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Moisés está morto, mas o povo precisa conquistar o Jordão e a terra prometida. Todos nós aqui temos um Moisés que morreu. Todos nós temos alguma coisa que durante um tempo a gente se apegou, se apoiou. Uma renda, uma empresa, uma pessoa, um lugar de conforto, um ministério. E a gente fala assim, eu não consigo mais. E Deus está dizendo, você tem que ir. Porque há pessoas esperando que você conquiste. Há pessoas esperando que você atravesse esse Jordão para chegar. Você precisa continuar, porque eu vou usar você. Você precisa continuar, porque há pessoas que vão ser guiadas pelo que eu vou fazer na sua vida. Você tem que continuar, porque há pessoas que não têm a mesma maturidade que você tem. Há pessoas que não suportariam o que você suportou. E você tem que continuar, porque através de você vai vir gente atrás. E eu não vou deixar de cumprir, mas eu vou usar você. Você precisa sair do deserto e cravar os olhos do novo. Moisés morreu, eu acho lindo, porque quando Moisés era vivo, Deus tinha uma forma de trabalhar. Quando Moisés é vivo, havia uma coluna de fogo durante a noite na frente do povo. E durante o dia havia uma nuvem para proteger do sol. E como é que o povo vivia? Eles ficavam o dia inteiro olhando para a nuvem. E à noite olhando para a nuvem. Então quando eles olhavam para a nuvem e a nuvem estava parada, eles sabiam que eles também tinham que ficar parados.
Mas quando a nuvem começava a se deslocar, era hora de guardar as barracas, colocar as coisas na mala e seguir a nuvem. Se a nuvem ia para a direita, eles tinham que ir para a direita, para a esquerda. Ou seja, na época de Moisés, quando a nuvem se movia, eles se moviam. Primeiro Deus fazia um movimento, e depois que Deus se movia, o povo se movia. Esse foi um sistema que durou 40 anos. Durante 40 anos o povo de Deus aprendeu a se relacionar com Deus assim. Deus se move e nós nos movemos atrás de Deus. Deus nos manda para a direita, nós vamos para a direita. Mas quando Moisés morre, Deus olha para Josué e fala: esse formato de comunicação morreu com Moisés. Eu não vou mais colocar uma nuvem para vocês seguirem. Eu não vou mais gerar um movimento para vocês olharem e irem atrás. Esse momento, esse sistema serviu por uma época, mas agora eu quero fazer coisa nova. Agora será de um novo jeito. Agora, Josué, presta atenção, não tem mais nuvem para você seguir. Agora é o seguinte: aonde você colocar a planta do teu pé, é a terra que eu vou te dar. Não tem mais nuvem para você atrás. Com Moisés eu me movia e você vinha atrás. Com Josué vocês se movem e eu vou abençoando os lugares por onde vocês pisam. Deus está dizendo: eu tive que tirar Moisés, porque eu não só tirei um homem, eu tirei uma forma de se relacionar com você. Eu tirei um jeito que você me via. A partir da morte de Moisés, a minha relação com você vai ser outra. Agora a autoridade vai ser outra. Talvez você não entenda, mas agora em Canaã não precisa mais de nuvem, não precisa mais de coluna de fogo. Agora o poder está no teu pé, onde você pisar é teu. Deus, você tem que entender que Moisés morreu para que você tenha uma nova experiência. Essa empresa fechou, essa pessoa saiu da tua vida, para que haja algo novo. Moisés foi uma bênção, mas chega uma hora que se Moisés continuar, ele vai atrapalhar. Moisés morreu, e você tem que atravessar, porque o deserto não é lugar de você morar. Fala comigo: deserto não é lugar de morar. Não deixe a morte de Moisés te segurar no deserto. Não deixe. Nós somos chamados para fazer e para viver na terra prometida, não para fazer do deserto um lar. Mas pastor, Moisés era o homem, era o cara. Quantas pessoas foram enterradas no deserto porque duvidaram da promessa? A incredulidade nos faz plantar no deserto. Quando você é incrédulo, você mora no deserto. Não tem jeito. Tudo que você vai fazer é seco. Tudo que você vai projetar é seco, porque a incredulidade crava o pé no deserto, mas a fé nos leva a cruzar o Jordão. É por isso que por 3 vezes Deus fala para Josué: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Por quê? Porque se você duvidar, você vai morrer nesse deserto. Se você acreditar, tem coisa linda atrás do Jordão. Não se preocupa com Moisés, porque Moisés está no plano. A morte de Moisés está no plano, e um dia você vai entender o plano. Agora é hora de atravessar o Jordão. Moisés morreu e o Jordão tem que ser atravessado, porque aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Meu irmão, nessa quinta-feira eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. O Senhor pode realizar o seu sonho ainda esse ano, se você aprender que Moisés morreu, mas ainda há um Jordão que você pode atravessar. Você não pode tomar posse da terra prometida sem crer no que Deus está fazendo. Eu creio que 2022, que ano terrível, que ano difícil, que ano. Mas eu creio numa promessa de vitória para a minha vida. Eu creio mesmo no meio das lágrimas que Deus tem uma vitória financeira para a minha vida. Eu creio. Não sei você, mas eu creio. Eu levanto todos os dias, não olhando para as coisas que dão errado, mas para as promessas. Eu não sei quando, mas eu estou indo atravessar um Jordão. Eu estou indo atravessar um Jordão porque tem vitória espiritual para a minha vida. Tem novos dons. Tem uma nova forma de pregar, tem uma nova forma de cantar, tem uma forma de orar. Se tem uma coisa que eu tenho pavor, é fazer as coisas iguais, é dobrar o joelho. Tem coisas maravilhosas, e é um oceano. A presença de Deus é um oceano sem fundo. Quanto mais você mergulha, mais você quer mergulhar, mais você quer mergulhar, mais você quer descobrir. Eu creio
que aquilo que parecia impossível para mim, nesse ano eu posso alcançar. Eu creio que eu posso abrir meus olhos um dia e falar: o meu sonho virou realidade. Ah, irmão, não tem sorriso melhor do que você olhar para algo que era tão difícil de tocar, e aí você fala: está aqui. Assim como Jesus mudou a história de pessoas. Moisés não estava mais vivo, mas Deus abriu o Jordão para eles passarem. Quando você abraça um projeto de Deus, os seus sonhos deixam de ser medíocres para serem sonhos de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Moisés morreu, mas tem cidades fortificadas que precisam ser conquistadas. Junto com a morte de Moisés, morreu também um sistema de oração, um sistema de comunicação. Deus agora não vai fazer igual fazia antes. É por isso que Deus encerra assuntos, porque Ele deseja gerar algo novo. Se prepare para uma comunicação nova com Deus. Se prepare para um jeito de adorar novo. Se prepare para um jeito de crer novo. E se você é muito sistemático, muito chato, muito metódico, você vai morrer num deserto, porque não vai ter mais nuvem. Não vai ter mais nuvem. Você vai dizer: eu só consigo adorar Deus com nuvem. Tem gente que não gostava da parede preta, fala assim: agora eu não consigo adorar Deus porque tem parede preta na igreja. Meu Deus, o importante não é se tem nuvem de fogo, o importante não é se tem nuvem, coluna, o importante é que tem promessa de Deus para a nossa vida. O importante é que eu vou atravessar o Senhor, porque Moisés morreu, mas o trono está ocupado. Deus não nos chamou para contar inimigos, mas para vencê-los. Eu quero dizer, Moisés morreu, mas tem lugares para conquistar. Não se intimide. Moisés morreu, mas a tua história continua. Vai em frente, porque a vitória é do Senhor. E talvez você se pergunta: mas como será agora, pastor? Quem que vai tocar na rocha? Quem que vai orar? É você, Josué. É você. Eu vou usar você. E lá na frente você vai entender o plano. Ele vai à sua frente. Ele despedaça o laço. Ele quebra toda a arma forjada. Deus está dizendo para Josué: Moisés morreu, mas é hora de agir agora. Porque a vida não é um ensaio. Não fique ensaiando, a vida é real. Muitos vivem como se a vida fosse um ensaio, como se tivéssemos tempo. Não tem. Moisés foi, e o tic-tac do relógio está correndo para você. Atravesse o Jordão. Quando eu encerrar um assunto, encerre. Quando eu fechar uma porta, se conforme. Como pastor, creia em mim. É fácil crer na excelência. É fácil crer quando há poder sendo manifesto. É fácil crer quando há evidências de anjos na minha frente, na minha retaguarda. É fácil crer quando estamos morrendo de fome e saímos da tenda e há comida ao alcance das mãos. Mas é difícil crer numa promessa quando você enterra o maior líder de todos os tempos, o homem que era a boca de Deus, e agora você olha para um Josué inexperiente e Deus está dizendo: vai porque está no plano, vai porque era assim que tinha que ser, vai porque agora é coisa nova, e vai, porque eu estou com você. Vai. Moisés morreu, mas você tem que saber que nunca foi Moisés que deu a vitória, sempre foi o Senhor. Essa empresa fechou, não fica chorando não, porque nunca fui as empresas, fui eu. Essa amizade quebrou, mas não se chora não, sempre fui eu. Moisés morreu, mas sempre fui eu que fiz. E Deus manda dizer: homens vêm, homens vão, lugares vêm, lugares vão, mas sempre fui eu. É como se Deus falasse assim para Josué: Josué, para de, não dá tempo para romantizar mais. Entre nós, Josué, e os nossos sonhos tem um Jordão. E sempre vai ter um Jordão, irmão. Você pode ser uma pessoa super programada, super equilibrada, mas sempre tem um Jordão. Sempre tem um Jordão para atravessar. Sempre antes do lugar que Deus tem para você tem um desafio. Sempre antes do lugar da honra
tem um lugar de ameaça. Talvez você pode chamar os teus obstáculos hoje de Jordão, Rio Jordão. Uma pessoa problemática na sua família, uma doença, alguma coisa que aconteceu no meio do circuito que você fala: por que agora? Um relacionamento quebrado, um problema financeiro, um pecado que balançou você, um sonho não realizado. Deus mostrou o Jordão e falou assim: está vendo isso? Está vendo isso que está entre o que eu tenho para você e você? Atravesse isso. Não fale com isso. Não chore por isso. Atravesse. Deus tem coisas lindas para você, mas você sabe que tem algo entre você e as coisas lindas que Deus tem para você. E você tem feito coisas na margem errada. Tem montado acampamento, tem feito vigília, quando a ordem de Deus é: apenas atravesse. Mas e se eu me afogar? Quando você colocar o pezinho na água, levanta a mão para cá. Você não tem estrutura para vencer o que aconteceu, mas até que você comece a se movimentar, o céu não vai se movimentar. Até que você comece a se mexer, o céu não vai se mexer. A ordem de Deus para Josué: você está quebrado, você está com lágrimas, você está com medo, você não sabe como vai ser, mas vai em frente a esse rio, atravessa ele, atravessa ele, vai. Irmãos, tem um Jordão para você atravessar aqui. Levanta as suas mãos. Eu declaro que a sua vitória não virá da sua força, mas a sua vitória virá daquele que está te enviando hoje. Moisés morreu, assuntos morreram, histórias morreram, coisas morreram, cultos morreram, igrejas morreram, coisas passaram, não voltam mais, mas a promessa de Deus está lá onde sempre esteve. Atravessa esse Jordão. Vá do jeito que você está. Mas eu não sei nadar, pastor, eu não sei nadar, eu não sei falar, eu sou uma pessoa que não tem estrutura. Deus não está te cobrando estrutura, Deus não está te cobrando aula de natação, Deus não está te cobrando boia. Deus só está dizendo uma coisa: confia no que eu estou falando e vai, um passo atrás do outro, 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 um dia após o outro. Só vai em direção, não vai em direção à morte, não vai em direção à ruína, não vai em direção ao caos, não vai em direção à incredulidade, vai em direção àquilo que eu prometi. Eu prometi para você cura, eu prometi para você uma vida livre, eu prometi para você as minhas promessas, eu prometi para você. E você vai estranhar porque é do novo jeito, você vai estranhar porque não é como era antes, você vai estranhar porque com Moisés era de um jeito e com você é outro, mas não tem problema, as ferramentas mudam, o jeito de viver muda, mas aquilo que eu te prometi não vai mudar. Eu vou cumprir o que te prometi. Não estranhe os movimentos, não estranhe os métodos, não estranhe o que eu vou fazer. Vai ser diferente de tudo que você já viu. A forma como você me conheceu, você não vai conhecer mais. O jeito que você me ouviu, você não vai ouvir mais. O jeito que você vivia, você não vai viver mais. Mas você vai entender lá na frente que eu não quebrei você. Eu estou levantando algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem passou pela mente humana. Atravessa esse Jordão, atravessa esse Jordão. Coloca a mão no seu coração, diga coragem e ânimo. Coloca o versículo 6 para mim, de Josué 1. Josué 1:6, tá o 10. Josué 1:6. Seja forte e corajoso. Seja. Faz assim, 1. Coloca o 7. Somente seja. Não é corajoso agora. Seja forte e. Fala comigo, 2. Coloca o 9 para mim. Não fui eu que ordenei você? Seja. Por que Deus tem que falar? Por que Deus tem que falar 3 vezes? Porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil lidar com o desânimo. Não é fácil. Deus falou 3 vezes para Josué, porque Ele sabe o que está acontecendo no coração de Josué. Ele sabe. O desânimo é contagioso.
O desânimo é terrível. Foi a causa de mais de 2 milhões de pessoas morrerem no deserto, porque sem ânimo ninguém se levanta de uma crise. Sem ânimo ninguém se ergue de um trauma. Sem ânimo ninguém cruza um Jordão. Sem ânimo você não enfrenta teu inimigo. Sem ânimo você não paga tuas dívidas. Sem ânimo você não perdoa teus inimigos. Sem ânimo você não restaura um casamento. Sem ânimo você não evangeliza ninguém. Sem ânimo você não volta a estudar. Sem ânimo você não é promovido na empresa. E é por isso que Deus olha para Josué e fala: seja forte e corajoso, cara. Cara, não trema na base, bicho. Seja forte e corajoso. Você não pode ser frouxo nesse momento. Você está perto. Você está perto de provar do que eu tenho para a sua vida. Você está perto. Não é hora de ser frouxo, Josué. Josué, não é hora de olhar para trás. Josué, enterra Moisés, encerra o assunto, pelo amor de Deus. E vai, meu filho, não dá tempo. Não dá tempo, o tic-tac do relógio não vai perdoar. Josué, Moisés morreu, eu sei, eu permiti, foi vontade minha, e agora a minha ordem: atravessa a desgraça desse rio Jordão e vai viver o que eu tenho para a sua vida. Lá você vai entender. Não entenda o que eu tenho para você no deserto. O deserto você não vai entender. Você só vai entender o que eu faço, o que eu fiz quando você chegar lá. Você tem que chegar lá para descobrir o meu plano. Você tem que chegar lá para entender por que todas as coisas cooperam. Não queira entender o final do livro na página 2. Não queira entender o final da história no meio do capítulo. Encerra o livro e você vai ver que todas as coisas, lágrimas, tristezas, dores, honras, humilhação, todas as coisas estão trabalhando juntas para que você more no lugar que eu tenho para você. Repreenda o desânimo hoje. Repreenda o desânimo. Há pessoas desanimadas por uma causa física. É aquela mulher de 12 anos de fluxo que um dia sai de casa e diz: eu não vou desanimar mais, eu já perdi todos os meus bens e nada me ajudou, mas hoje eu vou dizer, eu tenho um ânimo. Por quê? Porque se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curada. Se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curada. É o ânimo que faz 4 amigos pegarem um paralítico e entrarem numa casa lotada. Não dá para entrar. O que você faria? Se você chegasse numa igreja que tem, a janela está ocupada, está tudo ocupado, você ia falar o seguinte: hoje é dia de voltar para casa. Ei, meu amigo paralítico, hoje não foi o dia que Jesus vai te curar. Vamos voltar a outro culto. Vamos voltar a outro culto, porque as portas estão lotadas, as janelas estão lotadas. Mas quando você tem ânimo, irmão, quando a janela está lotada, quando a porta está lotada, você vai para o telhado. Quando você tem ânimo, você arranca a telha, você pega a corda e você desce. Porque uma pessoa desanimada, ela vê a casa lotada e diz assim: não é hoje que Jesus vai te curar. Vamos voltar a outro culto. Mas o animado não espera outro culto. Ele sabe que o nosso Deus é o Deus do hoje, é o Deus do agora. Eu estou animado não porque Ele vai fazer no mês que vem. Eu estou animado porque esse culto vai mudar a minha história. Aleluia. Eu estou animado porque Jesus está aqui. Eu estou animado porque não há impossíveis para Ele. Seja forte e corajoso. A gente está vivendo um ano sombrio, um ano que talvez nada vai ser como antes. Mas a gente tem que entender uma coisa: depois do Jordão tem coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Eu sei que há uma crise ao seu redor. Eu sei que a morte de Moisés gerou uma crise. E você fala: nada mais é como antes. Não é. Não tem mais nuvem, não tem mais coluna de fogo, não tem mais Deus se movimentando. Agora o sistema é outro. Agora você pisa. Como assim? Nunca vivi isso. Vai viver coisas novas. Vai entender coisas novas. Deus está te chamando porque as promessas estão lá. Ou você obedece, ou você morre no deserto. Não tem um terceiro caminho. Escute. Ou você obedece, Josué, atravesse o Jordão, ou morra no deserto. Não tem um segundo caminho. É tempo de experimentar milagres. É tempo de entender
que as coisas que nós vivemos nos sustentaram por um tempo, foram bênçãos. Nós amamos Moisés. Temos uma gratidão pelas 10 pragas. Temos uma gratidão por ser boca de Deus. Mas Moisés, ele era maravilhoso. Mas Moisés, e você tem que atravessar o Jordão. Josué, meu servo Moisés é morto. Eu sei, fazia parte do plano. Deus sabia que o seu noivado não ia dar certo. Deus sabia que essa pessoa nunca prestou para você, e foi por isso que Ele tirou da sua vida. Deus sabia de todas as coisas que você perdeu, e a ordem é: atravesse o Jordão. Uau, que bênção! Tenho certeza que Deus falou com você nessa pregação. Se você ouviu a voz de Deus com humildade, tenho certeza que algo já está brotando no seu coração. Que o Senhor te abençoe. Se você puder, me siga nas redes sociais. Será uma alegria dividir a palavra de Deus com você. Até a próxima.